Bom, e hoje vamos dar seguimento à nossa leitura do Evangelho de Lucas, e hoje estamos no capítulo 23, e essa tradução é conforme a melhor tradução que temos hoje para o português, que vai se iniciar assim: levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nação e proibindo pagar impostos a César, declarando que ele próprio é Cristo, o rei, um rei. Com isso, Pilatos lhe perguntou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E ele respondeu, dizendo: é como dizes. Jesus afirma, e não como dizes. Na sua tradução pode estar diferente, né? Como dizes, mas outra forma que não dá a entender que Jesus está dando uma afirmativa. Aí Pilatos disse aos principais sacerdotes e à multidão: não encontro culpa neste homem. Mas eles insistiam, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde da Galileia até aqui. Quando Pilatos ouviu Galileia, perguntou se o homem era galileu. Ao que saber que ele era da jurisdição de Herodes, ele o enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém durante aqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito tempo que queria vê-lo, por ter ouvido muitas coisas a respeito dele, e esperava vê-lo realizar algum milagre. Então ele o interrogou com muitas palavras, mas ele nada lhe respondeu. Já os principais sacerdotes, postados ali, seguiam acusando com veemência. Então Herodes e seus soldados, após tratá-lo com desprezo e zombar dele, o vestiam com um manto esplêndido, e o mandaram de volta a Pilatos. Nesse mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, até ali havia inimizade entre eles. Então aqui você vê como a impiedade, trata as coisas divinas. Então não se surpreenda, meu amigo, se você está vendo pessoas que não temem a Deus, caçoar das coisas de Deus, escarnecer. É isso aqui, é Herodes, e exatamente aquele que cortou a cabeça de João Batista, sem qualquer tipo de remorso, caçou, continua não mostrando nenhum tipo de arrependimento pelas coisas que fez, certo? Tanto que em outras passagens ele achava que Jesus era uma espécie de encarnação de João Batista, ou era o próprio João Batista, e por aí vai, Mas enfim, a gente vê que o mundo trata, as coisas divinas, como que o mundo vê isso? Enfim, então você não deve ficar ansioso ou preocupado porque o mundo não entende, realmente não entende. Jesus afirma isso, o mundo não entende o que é espiritual e nunca vai entender. Verso 13, então Pilatos, tendo convocado os principais sacerdotes, os líderes e o povo, disse-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava pervertendo o povo. Ora, após examiná-lo na vossa presença, não achei nenhuma culpa neste homem, quanto às acusações que vocês fazem contra ele. Aliás, nem Herodes, pois a ele vos remeti, ele simplesmente não fez nada que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois soltá-lo. Era-lhe necessário soltar-lhes um preso durante a festa. Mas todos eles gritaram junto, dizendo: fora com este, solta-nos Barrabás, o qual havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade. Então você percebe aqui que esse tal de Barrabás, não necessariamente ele era... o que ele fez, na verdade, foi uma insurreição contra o Império Romano. E isso, o cara era provavelmente visto como um herói para os judeus, como alguém que veio exercer o que os judeus estavam esperando, que é um rei como Davi, que ia dominar, que ia subjugar Roma, que ia ser esse rei que teria um exército e queria tirar a autoridade de Roma sobre Jerusalém. E não um galileu que vivia falando, pregando e não tinha qualquer aspecto de um rei dominador político, sabe? Então, Barrabás era alguém que, por conta dessa insurreição, era um assassino também. Nessas insurreições tinha muito ataque a autoridades romanas, E, enfim, solta Barrabás. Então, o cuidado que a gente tem que ter com essas questões morais, políticas que a gente vê aí se desenvolver, que se torna até maior do que a própria missão do evangelho. Então você vê muito alguns políticos aí que podem estar usando o cristianismo, como para ganhar esse favor dos cristãos, mas você vê que eles não praticam, não tem qualquer tipo de compromisso ali com as práticas, certo? Simplesmente uma manipulação política para ganhar apoio dessa população, E eu sou totalmente a favor da ação dos cristãos dentro
da política, mas quando você vê que a pessoa está usando isso para manipulação de massas, é completamente fora. Então, e aqui fala, né, e por assassinato que ele tinha cometido, provavelmente nessa ressurreição. Verso 20. Então Pilatos, desejando soldar Jesus, dirigiu-se a eles outra vez, mas eles ficaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Mas ele, pela terceira vez, disse-lhes: mas que mal fez ele? Não encontrei nele qualquer culpa de morte. Vou castigá-lo e depois soltá-lo. Mas eles insistiam aos berros, pedindo que ele fosse crucificado. E a voz deles, mormente, dos principais sacerdotes, prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender o pedido deles. Ele soltou aquele que tinha sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, quem eles pediram, mas entregou Jesus à vontade deles. Então, assim, o cara cedeu justamente ao lado político, certo? Justamente isso não isenta ele da culpa. Como muitos acham que ele era bonzinho, que Pilatos era de certa forma justo. Não era nada disso. Você vê a história de Pilatos, o cara era sanguinário. Ali realmente tinha uma ação fora do comum acontecendo, com toda certeza. E ele cedeu à pressão política. Cedeu à pressão política. Então, soltou Barrabás. E outro ponto interessante, porque tinha um dos apóstolos, que era o Simão, o Zelote. Os zelotes também agiam dessa forma, como uma insurreição, né? Um grupo que praticava esses atos para justamente ser um tipo de resistência contra Roma, né? Politicamente, tá? E se utilizava dessa prática. E você vê Simão se convertendo e se tornando um apóstolo. Então aqui você percebe a diferença entre alguém que usa a palavra de Deus a respeito a propósito político e o outro que está usando obedecendo os caminhos de Deus, e ele se torna um discípulo, se torna um apóstolo, um dos apóstolos que leva em frente a missão principal de Deus, que é a propagação do evangelho, certo? Mas isso não deixa de ser também um ato de você tomar os espaços, né, de você propagar o evangelho também dessas formas. Ora, enquanto o levavam, apreenderam um certo Simão, Cirineu, que vinham do campo, e colocaram a cruz sobre ele para que ele o carregasse atrás de Jesus. Uma grande multidão seguia, inclusive mulheres, as quais lamentavam e choravam por ele. Então Jesus voltou-se para elas e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes chorai por vós mesmas e por vossos filhos. É que certamente virão os dias em que dirão: abençoados as estéreis, os ventres que nunca gestaram e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a dizer às montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos, pois se fazem isto na árvore verde. O que acontecerá na seca? 2 outros, sendo criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram no lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, bem como os criminosos à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Enquanto eles repartiam as suas roupas, lançando sorte, já o povo estava parado, observando, e entre eles foram mais os líderes que ficavam zombando, dizendo: ele salvou os outros, que se salve a si mesmos, salve a si mesmo, e este é o Cristo, o escolhido de Deus. E saberemos, né, que esse é o Cristo, o escolhido de Deus. Sim, até os soldados caçoavam dele, aproximando-se e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Que havia uma descrição acima dele, escrita em letras gregas, latinas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então, salva-te a ti mesmo e nós. Mas o outro reagiu. Ou seja, então um dos criminosos que ali pendurado começou a censurá-lo, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro reagiu e repreendeu, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, já que estás da mesma condenação? E nós, de fato, com justiça, porque estamos recebendo o que o nosso ato merece. Mas este homem não praticou nenhum mal. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse-lhes: deveras eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ora, em torno da hora sexta veio uma escuridão sobre a terra até a hora nona. Sim, o sol foi escurecido também. O véu do templo foi rasgado ao meio. Então, após emitir um forte brado, Jesus disse: Pai, é para dentro de tuas mãos que eu vou confiar o meu espírito. E tendo dito isso,
ele exalou o Espírito. Então, interessante, né? Jesus fala aqui que vai exalar o Espírito, e é bem mais profunda essa tradução, porque na sua Bíblia pode estar um pouco diferente, mas aqui é bem interessante esse ponto. Aí, vendo o que tinha acontecido, o centurião glorificou a Deus, dizendo: deveras este homem era justo. E toda a multidão que havia juntado para o espetáculo, ao ver o que acabou acontecendo, foi embora batendo no peito. Mas todos os seus conhecidos, inclusive mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, ficaram postados de longe, observando essas coisas. Atenção, um homem por nome José, homem bom e justo, membro do conselho, mas que não tinha concordado com a decisão e o procedimento dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, o qual também esperava o reino de Deus. Este foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então ele tirou, o envolveu com um lençol de linho e o colocou no sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. E era o dia da preparação. O sábado estava para começar. Já as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram e viram o túmulo e que o corpo dele foi colocado ali. Então elas retornaram e prepararam especiarias e perfumes e descansaram no sábado, segundo o mandamento. Bom, aqui terminamos o capítulo 23 e no próximo vídeo vamos para o capítulo 24.